Our presenters today are Scott and Emily Armstrong. Então, os nossos apresentadores hoje são Scott e Emily Armstrong. They are co-coordinators for Genesis and Mesoamerica Global Mission. Eles são co-coordenadores para o trabalho Ministério Gênesis e a Missão Global na região Mesoamérica. And they have a really great combination of experiences and skills that bring a lot to this topic that they're going to be sharing with us today. E eles têm uma grande combinação de habilidades e experiências sobre esse tópico que eles vão compartilhar conosco hoje. So I'm going to turn it over to them and let them begin. Então, eu vou passar para eles e deixar que eles comecem. Good morning, we're Scott and Emily. Bom dia, somos Scott e Emily. And we're very excited to be sharing this presentation in English and Spanish and Portuguese. We just finished Spanish. Nós estamos muito empolgados de estar compartilhando essa apresentação em português e inglês. Acabamos de fazê-la em espanhol. So good morning, good afternoon, good evening, wherever you might be. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver agora. We love the cross-cultural nature even of this webinar time. Nós amamos essa combinação transcultural até mesmo nesse seminário online. We're very grateful to Agatha for her talents and her translation. Agradecemos a Agatha pelo seu talento e tradução. We would like to show you a picture of our family. Gostaríamos de mostrar para vocês uma foto da nossa família. You can see there Scott and myself and our 13-year-old son Elijah and 11-year-old daughter Sydney. Você pode ver Scott, eu, nosso filho de 3 anos, Elias, e a nossa filha. We're privileged to have served the church as missionaries for 13 years. Temos o privilégio de servir a igreja como missionários há 13 anos. And we've had the opportunity to live in Guatemala, Costa Rica, Panama, and now the Dominican Republic. Já tivemos a oportunidade de viver na Guatemala, na Costa Rica, e agora estamos na República Dominicana. And we're excited to share with you a little bit about our knowledge on youth missions trips. E estamos felizes de poder compartilhar com você um pouco do nosso conhecimento em Ministério de Jovens. It is very important to know why we're here. What do we desire to have happen out of this time together? So we're going to share the expectations. Nós vamos compartilhar agora nossas expectativas para que fique bem clara qual é o nosso alvo nesse tempo aqui juntos. We would like, after this workshop, for all of you as youth leaders to be able to begin planning a short-term mission trip that yields long-term impact. Essa oficina, vocês, líderes de jovens, possam começar a planejar uma viagem missionária de curto prazo que produza um impacto de longo prazo. I should warn you, we're not going to be talking about all of the logistics of planning a trip. E eu preciso te avisar que nós não vamos estar falando de todas as logísticas envolvidas numa viagem. We're going to be talking a little bit about the missiological and theological paradigms that we should have as youth leaders as we're planning a trip. Nós vamos falar mais sobre um paradigma missiológico e teológico que nós precisamos ter como líderes de jovens ao planejarmos uma viagem missionária. Secondly, we certainly want all of you to be able to state the 4 reasons to engage youth in mission. E, em segundo lugar, nós gostaríamos que todos vocês fossem capazes de falar as 4 razões para se envolver numa viagem missionária. We also want you to be able to understand and incorporate new paradigms into your planning of missions trips. E também gostaríamos que vocês fossem capazes de entender e incorporar novos paradigmas no seu planejamento de viagem missionária. And this last one's pretty key as well. Youth leaders, we want you to become aware of and foster healthy intercultural dynamics between sending and receiving teams. E esse último é muito importante também. Nós gostaríamos que vocês, como líderes, sejam conscientes e promovam dinâmicas interculturais saudáveis, tanto entre a equipe enviada quanto a que recebe. So let's talk about the 4 reasons that we see. There could be many more, but 4 reasons that we see that we should involve youth in missions trips. Então, nós vamos ver as 4 razões que nós vemos pelas quais nós devemos envolver os jovens. Podem haver outras razões, mas essas são as que nós vemos
que devem envolver os jovens em viagens missionárias. The first two say to broaden our worldview and also to teach about our missional God and the part we play in his mission. Então, as primeiras são para ampliar nossa visão de mundo e para ensinar sobre o nosso Deus missionário e qual é a parte que temos na sua missão. We definitely want our youth to not just be focused on themselves and not even just focused on their church or even their community, although that'd be great. E nós não queremos que os nossos jovens estejam focados somente neles, ou na sua própria igreja, ou na sua comunidade, apesar dessas coisas serem boas. Mission trips expand our youth's worldviews and also start to get us more in touch with our God who is missionary and missional. Porque a viagem missionária, ela expande a nossa visão de mundo e nos coloca mais em contato com o nosso Deus, que é um Deus missionário, que tem visão de missão. The last two reasons have to do with discipleship. As duas últimas razões são relacionadas ao discipulado. We want to encourage you through the missions trips to develop a deeper discipleship. Nós queremos encorajar você, através da viagem missionária, a se envolver num discipulado mais profundo. But we also don't want that discipleship to stay with them. We want, as a product of their discipleship, for them to be disciplers, to make Christ-like disciples in the nations. E é claro que a gente não quer que esse discipulado fique só neles, a gente quer que eles também se tornem discipuladores para formar discípulos à semelhança de Cristo nas nações. We believe that missions trips can kind of help us do that. E nós acreditamos que viagens missionárias podem nos ajudar a fazer isso. A few caveats here, or a few points of warning. Algumas advertências aqui. Every time you see the superhero, as we start going through this presentation, that's actually not a good thing. Toda vez que você perceber a imagem de um super-herói, nós estamos falando as coisas do jeito que elas não deveriam ser. So when we have an introduction to the superhero, when we're starting to think how the superhero thinks, we think of a person that usually wants to work by himself or herself. Então, quando a gente está falando sobre essa imagem de super-herói, nós estamos pensando numa pessoa que quer trabalhar sozinho e fazer as coisas do seu próprio jeito. In our culture and in Hollywood, superheroes are wonderful and we want to be superheroes. Na nossa cultura, em Hollywood, os super-heróis eles são maravilhosos e a gente geralmente quer ser um super-herói. But we don't actually want to be that as youth leaders and certainly in missions trips. Mas com certeza nós não queremos ser isso como líderes de jovens, nem num campo missionário. So let's explain a little bit why. First of all, a superhero mentality is an ill-prepared mentality. E vamos explicar por quê. Uma mentalidade de super-herói é uma mentalidade de alguém mal preparado. In a superhero mindset, there's really limited communication with the direct supervisor that's on the field. Nessa mentalidade de super-herói, realmente a comunicação fica muito limitada com o supervisor direto da área. We prepare, but really it's limited to logistics, sometimes evangelistic techniques. So let's get our passport, let's find out the transportation details. Então, nós preparamos, mas a nossa preparação é muito limitada à logística, às técnicas evangelísticas. A gente pensa, tem que pegar passaporte, tem que levantar recursos. Sometimes we say, well, let's prepare some evangelistic techniques that we can use there. E às vezes a gente fala, a gente precisa preparar algumas técnicas evangelísticas para usar lá. But what happens if, in that context, those aren't the evangelism techniques that are used or that are effective? Mas imagine se naquele lugar essas técnicas evangelísticas não são usadas ou não se aplicam adequadamente. Really, according to the superhero, there are a series of brief group meetings in the weeks before boarding the plane. E esse super-herói geralmente faz uma série de reuniões breves, juntando o grupo nas semanas que antecedem o embarque. So every time you see the superhero, we'll talk about kind of not how we want to be. And every time you see the next slide, the puzzle pieces and the people coming together, that is how we want to be.
Então, toda vez que você enxergar a imagem do super-herói, essas são coisas que a gente não quer usar. Mas toda vez que você enxergar a imagem que tem as peças de quebra-cabeça e as 4 pessoas trabalhando juntas, é isso que nós estamos sugerindo que aconteça. So you might have just listened to the very first aspect of a superhero and thought, I do all 3 of those things when I plan a missions trip. E talvez agora que você já viu os primeiros aspectos do super-herói, você possa estar dizendo, eu faço todas essas 3 coisas quando eu planejo uma viagem missionária. We want to suggest to you some ways of doing things better. Mas nós queremos sugerir a você algumas formas de fazer as coisas melhor. Instead of being the group that's going to swoop in to save the day, Ao invés de ser esse grupo que vai saltar ali para salvar o mundo, we want you to be the group that ministers together. nós queremos que você seja o grupo que ministra em conjunto. And so one of the characteristics of this type of mentality is being well prepared. Então, uma das características dessa mentalidade que a gente quer sugerir é estar bem preparado. It means that there's more creative and frequent communication with the field. Isso significa que vai ter uma comunicação mais criativa e frequente com a área que vai ser evangelizada. Don't be afraid to use things like Facebook or WhatsApp or send an email to ask for information. Não fique tímido para usar Facebook ou outros tipos de ferramenta para a comunicação ser constante. Because the type of information you need leads right into the second point of having cultural and even theological training as opposed to just logistics. Porque isso nos leva ao segundo ponto, que é importante desenvolver algum tipo de treinamento cultural e até teológico, ao invés de simplesmente logístico. Preparing your group for a short-term missions trip is a great opportunity to start teaching them about being a part of God's mission. Preparar um grupo para participar de uma viagem missionária é uma grande oportunidade de ensinar essas pessoas a se envolverem com a missão de Deus. And it's a great opportunity to help them start learning about multiple cultures all over the world. E é uma grande oportunidade para ensiná-los a entender as múltiplas culturas que existem por todo o mundo. And a piece of being well prepared is to practice missional living in your own local community. E para estar bem preparado, é importante também ter uma prática de vida missionária na sua própria comunidade. A group that is always involved in their own community is going to be ready to take a trip outside of their community in order to practice the same missional living. Um grupo que está sempre envolvido no ministério na sua própria comunidade vai estar preparado para desenvolver outros tipos de ministério em outras comunidades. Another characteristic of a superhero mentality is that it's paternalistic. Uma outra característica da mentalidade de super-herói é que ela é bem paternalista. If we think like superheroes, people just become objects. Se a gente pensa como um super-herói, as pessoas tornam-se apenas objetos. The vision, the finances, and the strategy don't come from the field, they come from the foreign visitors. A visão, o dinheiro, a estratégia, elas não vêm daquele local nativo, elas estão sendo trazidas por estrangeiros. The visitors end up being the ones that decide where they're going to minister, how they're going to minister, and when they're going to minister. Acaba que os visitantes decidem como eles vão ministrar, onde, de que forma eles vão ministrar. That's really paternalistic. Isso é muito paternalista. Local leaders are left feeling that, oh, they could have never done this without the help of the visiting group, especially the money. E daí os líderes locais ficam com esse sentimento, a gente nunca conseguiria ter feito isso sem a ajuda desses visitantes, especialmente ajuda financeira. I have to admit, as a youth leader, it feels good when I go to a place and they say, oh, Scott, without your group, we could have never done this. Eu tenho que confessar que como líder de jovens, até eu me sinto bem quando eu vou em algum lugar e a pessoa diz, Scott, sem você e sua ajuda a gente não teria conseguido fazer isso. But is that truly helping or is that creating dependency? Is that paternalistic?
Mas isso está ajudando de verdade ou está criando uma dependência? Isso não é muito paternalista? And so what's a welcome alternative? Então, qual é a outra alternativa? It's having a focus on the indigenous church. É ter um foco na igreja nativa, na igreja local. What would it be like if vision and strategy and even part of the finances originate at the local receiving level? Imagine se a visão, a estratégia e até parte das finanças vierem desse local que está recebendo o grupo. We start to truly become a part of what is going on in community when we allow the local congregation that receives us to be a part of that. E a gente realmente permite ser parte da comunidade quando esse grupo que está nos recebendo é envolvido em tudo isso. And we need to focus on how the community feels about itself rather than all the work that was done. E nós precisamos focar em como a comunidade se sente sobre si mesma, ao invés de todo o trabalho que foi feito. When we leave, is the local church stronger? Is the community stronger? Quando a gente vai embora, a igreja local está mais forte, a comunidade está mais forte. And when we have a focus on the indigenous church, our contact with local, district, and field levels makes a difference. E quando nós estamos focados na igreja local, o nosso contato com os líderes locais, distritais e de área fazem toda a diferença. Because it's easy to have conversation with them before and during a trip. Porque é mais fácil ter conversa com eles antes e durante a viagem. But not after the trip. We usually have a focus on what we're doing, but let's have a focus on what happens afterwards. Mas a gente não conversa depois, então a gente precisa ter um foco no que a gente está fazendo e não no que vai acontecer depois. The other part of being a superhero is really focusing on the superficial. E a outra parte de ser assim um super-herói é realmente focar num nível de superficialidade. We really try to stage sacrifice. Parece que a gente se sacrifica para aparecer. What do I mean by that? E o que eu quero dizer com isso? We think we're truly sacrificing by raising our funds and visiting this other place to help other people. Nós realmente acreditamos que nós estamos nos sacrificando, separando esse tempo, levantando nossos próprios recursos para levar para esse lugar que a gente vai visitar. But the sacrifice of those people who live in those circumstances all the time needs to be more of the focus than our staged sacrifice for a week. Mas o sacrifício dessas pessoas que moram nesse lugar o tempo todo, que estão vivendo a vida ali por todos os dias, deve ser mais importante do que esse nosso sacrifício que vai ser visto por uma semana que a gente passa lá. The needs and the desires of the visiting group are placed first according to the superhero. As necessidades e os desejos do grupo visitante são colocados em primeiro lugar, de acordo com o super-herói. And ministry is planned according to the visiting group's tourism desires. E acaba que o ministério é planejado de acordo com os desejos de turismo do grupo visitante. We've received groups that tell us we want to go there because it's beautiful. Já recebemos grupos que falaram, a gente quer ir ali porque é lindo. Well, there's more need over here and it's not as beautiful. Are you willing to help there? And a lot of times they say, no, we want to go to the place where we're going to enjoy ourselves in a tourist way. E às vezes a gente diz, olha, mas tem necessidades do lado de cá, nesse lugar que não é tão bonito, mas que precisa de ajuda. Você está disposto a ir ali? E muitas vezes a gente recebe a resposta, não, a gente prefere ir nesse outro lugar, porque eles estão com essa visão mais turística de estar num lugar bonito. And so we might be hitting a couple nerves with these things. E a gente pode estar estressando um pouco com essas coisas. Because a lot of our missions trips have these aspects to them. Porque a verdade é que muitas das viagens missionárias que a gente trabalha têm esses aspectos. So if we don't prepare a mission trip with these emphasis, what can we prepare them on?
E então, se a gente não preparar uma viagem missionária com essas ênfases corretas, no que a gente vai planejar? We propose that it be based on substance. Ao invés de superficialidade, a gente quer que essas viagens sejam baseadas em substância. That we get involved in mission because we desire true transformation to take place. E se a gente se envolve na missão é porque nós queremos ver uma transformação verdadeira acontecer. And true transformation can only take place when I put my needs second and put the needs and desires of my host culture first. E essa transformação verdadeira só consegue acontecer se eu coloco as minhas necessidades e desejos em segundo lugar e coloco em primeiro lugar as necessidades e desejos desse local que está recebendo o grupo missionário. I need to have a deeper understanding of what the true need is of the culture that I'm serving. Eu preciso ter um entendimento correto de quais são as verdadeiras necessidades desse grupo que eu estou servindo. Because that's when I'm going to be able to meet them. Porque é ali que eu vou conseguir encontrá-los. And we begin to meet existent needs of a real community alongside an authentic group of indigenous believers. E aí é quando realmente a gente consegue suprir as necessidades existentes de uma comunidade verdadeira, junto com um grupo autêntico de crentes. We have such a blessing in our denomination of having so many churches that gather all over the world. We need to take advantage of that. Nós somos tão abençoados de estar numa denominação que une igrejas em tantas partes do mundo e nós precisamos estar abertos a nos envolvermos nisso. That we might be able to meet some true, authentic needs of some of the brothers and sisters around the world that are a part of our denomination. E assim a gente pode ser capaz de suprir necessidades reais existentes em muitas igrejas irmãs nossas. We would encourage you to always work alongside the host culture. Nós queremos encorajar você sempre a trabalhar junto com essa cultura, com esse lugar que está te recebendo. If you ever feel as though you're doing ministry to a culture, you're probably practicing superhero mentality. Se você sente muitas vezes que você está agindo em ministério para ajudar uma outra cultura, talvez você esteja com essa mentalidade de super-herói. Substance comes when we minister with another culture. Substância chega quando nós ministramos junto com a outra cultura. And that brings us to our next one. A superhero prioritizes adventure and works for the people or even to the people. E aí a gente passa para o próximo passo, porque o super-herói, ele trabalha como se fosse uma aventura. E ele trabalha para as pessoas ou pelas pessoas. Nicholas Shepard is an author that has studied the effect of short-term missions trips. Nicholas Shepard é um autor que tem estudado o impacto de viagens missionárias de curto prazo. He says the majority of missions trips are focused on experiencing this extraordinary event as something different to normality. E ele tem dito que a maioria das viagens missionárias, elas acontecem como se fosse uma experiência do extraordinário evento, como se fosse algo diferente da normalidade. The risk there, if we say, wow, we went to that other place and it was so different, the risk is, well, that was exclusive to that week, but God doesn't work that way in me normally. Se a gente fala, eu fui para essa outra cultura e a experiência foi fenomenal, o risco que a gente corre é de achar assim, Deus trabalhou ali porque foi algo diferente, extraordinário, mas não é assim que Deus trabalha comigo geralmente. It develops a culture in our youth that constantly desire the next adventure instead of realizing how God can minister in their daily lives. E acaba criando uma cultura entre os nossos jovens de ter sempre uma expectativa de como Deus vai agir na próxima aventura. E eles não captam a ideia de que Deus pode trabalhar nas nossas vidas diárias. The superhero does ministry, gives money, works hard to or for the locals because they're just unable. They are too poor to do it for themselves.
O super-herói, ele faz o ministério, ele dá dinheiro, ele ajuda, ele faz coisas porque esse povo, eles não conseguem fazer isso, são muito pobres, são muito necessitados. And the superhero enjoys isolated ventures into the community. E o super-herói acaba desfrutando caminhos isolados dentro da comunidade. The superhero wants to help people, but not really in a way that makes them too uncomfortable. O super-herói, ele quer ajudar as pessoas, mas não de uma forma que o deixe um tanto desconfortável. And so when we look at the opposite side of this, if we're not doing it to and for a culture, we're doing it with a culture. Então, se nós olharmos o outro lado disso, a gente não está fazendo para ou por uma comunidade, mas nós estamos fazendo com essa comunidade. That we are creating community. Nós estamos criando uma comunidade. And so that means that this short-term missions trip just becomes a part of Great Commission living. E o que acontece é que essa viagem missionária de curto prazo, ela torna-se parte de uma vida que cumpre com a grande comissão. That we minister with the local church and we receive just as much as we give. E isso quer dizer que a gente ministra com as igrejas locais e que a gente recebe o tanto que a gente dá. When we allow a culture to serve us and to gift us, we're giving them a gift. Quando nós permitimos que uma cultura nos dê alguma coisa, ministre a nós, nós estamos dando a eles um presente também. When we allow them to provide a meal for us, or when we allow them to provide housing for us, that's a gift of community. Quando a gente permite que eles nos recebam, nos hospedem, quando a gente permite que eles façam uma refeição, isso é um presente. That's how greater partnership works. E é assim que as grandes parcerias acontecem. When we come into the community saying we all have something to share and something to give, something to receive. E quando a gente chega na comunidade e diz todo mundo tem uma coisa para dar, uma coisa para compartilhar e alguma coisa para receber. And the only way this can happen is if you truly are immersed into your host culture and community. E isso só acontece de verdade se você estiver imerso nessa cultura, nessa comunidade. If you're serving a community that typically takes bucket baths, take bucket baths too. Se você está numa comunidade que trabalha juntando os baldes, você vai fazer isso também. Or if you're serving a community that eats a big plate of rice and beans every day for lunch, eat a big plate of rice and beans for lunch every day too. Ou se você está servindo uma comunidade que come um prato cheio de arroz e feijão todo dia, você come também esse arroz e o feijão todo dia. Being truly immersed into culture creates the community that you desire. Estar totalmente imerso numa cultura, ele cria esse sentimento de comunidade que você deseja. The superhero also focuses on doing and not being. O super-herói, ele foca no fazer e não no ser. The purpose of the whole missions trip becomes accomplishing as much as possible in a short period of time. O maior propósito da viagem missionária acaba se tornando fazer o máximo possível no mínimo de tempo que você tiver. Emily and I have gotten done with certain trips, and the visiting group has said, "Look what God has done." E nós já trabalhamos com alguns grupos que no final da viagem disseram, olha o que Deus fez. That's excellent. Of course we want to look what God has done. Isso é excelente, é claro que a gente quer ver o que Deus tem feito. But then they say, look what he has done. We were able to put 127 blocks up for this new building. E daí eles dizem, olha o que ele fez, nós conseguimos juntar mais de 120 tijolos nesse prédio novo. We were able to evangelize 400 people. Nós evangelizamos 400 pessoas. We were able to paint an entire school. Nós conseguimos pintar uma escola inteira. These are all great things, but they don't necessarily measure substance. They don't measure exactly what's deeply important.
Essas coisas são maravilhosas, mas elas realmente não medem a substância, não medem o que é realmente importante. According to this superhero mentality, we are the teachers and they are the learners or the servants. De acordo com essa mentalidade de super-herói, nós somos os professores e eles são os aprendizes ou os servos. We are the medical professionals going to help those who have no medical possibilities or possibilities to see a doctor. E nós somos os profissionais de saúde indo atender esses que não têm nenhum atendimento médico e não conseguem encontrar com um médico. We are the people that come to teach them and to give money because they didn't have enough. Nós somos as pessoas que chegam para ensiná-los ou para dar dinheiro para eles, porque eles não têm o suficiente. And isn't it so much easier as a youth leader to focus on the task of a missions trip? E não é muito mais fácil, como um líder de jovens, focar somente na tarefa, no que tem que It fazer? allows it to become a check-off list. E assim você consegue ter uma lista que você vai eliminando as tarefas. E And marcar o so que você já once we fez. checked it off the list, we don't have to worry about it anymore. E daí, depois que você já tiver cortado isso da sua lista, você não precisa mais se preocupar com isso. But instead of being task-oriented, we would like to encourage you to become relationship-oriented. Mas ao invés de ser orientado pelas tarefas, nós gostaríamos que vocês fossem orientados pelos relacionamentos. That the whole purpose of your trip would be to be learners. Que o maior propósito da sua viagem seja ser um aprendiz. That you really do initiate and maintain meaningful relationships. Que o que você está fazendo inicie e mantenha relacionamentos significativos. A reflection of the kingdom of God is multiple cultures and multiple languages all worshiping together at the same time. Uma imagem do reino de Deus é você ver múltiplas culturas, múltiplas línguas unidas, louvando a Deus juntos. And so allowing your youth to take part on that reflection of the kingdom of God is something that you're not going to be able to find in other places. Então, permitir que seu grupo de jovens tenha e seja um reflexo dessa imagem do reino de Deus, não vai acontecer em outro lugar. They'll remember for many more years the name of a person that they were able to talk to. Eles vão lembrar por muitos e muitos anos o nome das pessoas com as quais eles conseguiram falar, as opposed to the name of a school that maybe they painted. ao invés do nome de uma escola que talvez eles tenham pintado. And so that means that the assumed roles have to change. We have to go in as student and friend. E então isso quer dizer que os papéis esperados têm que mudar. Nós precisamos chegar como alunos e amigos. When our students arrive saying, "We're here to learn from you," that creates a wonderful environment. Quando os nossos jovens chegam e falam, olha, nós estamos aqui para aprender com vocês, isso cria um ambiente maravilhoso. When their mentality from the very beginning is part of my mission here is to make a new friend, that allows them to open themselves up in different ways than just tasks. Quando a mentalidade deles estamos chegando aqui, eu quero fazer amigos, isso já muda toda a perspectiva deles dessa experiência. The final superhero characteristic that we want to highlight is isolation, especially of ministries. A última característica da mentalidade super-herói que a gente gostaria de destacar é essa ideia de isolamento no ministério. We have seen a lot of groups that are pigeonholed, or they're just focused on one thing and they want to get one key thing done. Nós já vimos muitos grupos que colocam rótulos neles mesmos, eles estão focados em uma coisa, tem uma coisa ali que eles querem fazer. They start to develop a specialized ministry, like the community is then touched in one primary way. E eles começam a desenvolver um ministério especializado, que a comunidade vai ser tocada de uma única forma. We are good at sports, so we're going to go and help with sports. Nós somos bons em esportes, então a gente vai lá e vai trabalhar com esporte. We are good at hard work, so we're going to go and do some hard work. Nós somos bons de trabalho pesado, então nós vamos lá e vamos fazer algum trabalho pesado.
And leaders start to pick their short-term mission trips according to what their likes or their dislikes are. E daí os líderes começam a escolher suas viagens missionárias de acordo com o que eles gostam ou não gostam de fazer. Do we want to do a children's ministries trip? No. Do we want to do a painting trip? Yeah, let's do that. A gente quer fazer uma viagem para ministrar para crianças? Não. A gente quer fazer uma viagem para pintar alguns lugares? Sim, então vamos para lá. But there is a better way. Mas tem uma maneira melhor. What if we were to attack as an army does, not just with one way, but with many possible ways? E se nós fizéssemos como um exército faz, atacando não só de uma forma, mas de várias formas possíveis? And so we want to encourage an integration of ministries. Então nós queremos encorajar a integração de ministério. That every group has the capability and ability to minister in a variety of ways. É que cada pessoa tem uma capacidade de ministrar numa variedade de formas. That there's holistic ministry that can happen. E o ministério holístico pode acontecer. Because this is a way that the community is going to be touched in many different ways. Porque essa é uma maneira pela qual a comunidade vai ser tocada de muitas formas. Maybe some of our youth are involved in personal evangelism techniques. Talvez os nossos jovens vão estar envolvidos em técnicas de evangelismo pessoal. While other parts of our group are involved in children's ministry. Ao mesmo tempo, outra parte do grupo pode estar envolvido no ministério infantil. And then at the same time, another part of our group is busy making lunch. E talvez no mesmo momento outra parte do nosso grupo esteja ocupado fazendo o almoço. This is a vision of holistic ministry. Essa é uma visão de ministério holístico. It's harder. É mais difícil. It takes more time. Leva mais tempo. It takes more patience from us as leaders. Nós precisamos de mais paciência como líderes. But holistic ministry is what's going to touch a community. Mas é o ministério holístico que vai tocar uma comunidade. And one of the really neat things that we've seen branch off of holistic ministry is that youth start to see gifts and talents that they didn't even know they had. E uma coisa que eu vejo quando a gente pratica o ministério holístico é que os jovens vão descobrindo talentos neles que eles nem imaginavam que tinham. The 11th grade boy that thinks he can only play football. Aquele jovem do ensino médio que achava que só sabia jogar futebol. Is actually pretty good about knocking on a door and telling somebody about Jesus. Acaba sendo muito bom em bater nas portas e compartilhar com as pessoas sobre Jesus. And he might not have known that if we had only said, well, you're involved with sports ministry all week this week. E talvez ele nunca teria descoberto isso se a gente tivesse falado para ele, então, você vai ficar trabalhando com o Ministério de Esporte essa semana toda. So an integration of ministries doesn't just help the community that we're serving, it helps our youth as well. Então, esse ministério de integração não ajuda só a comunidade que a gente está servindo, mas também os nossos próprios jovens. So I thought that was the last one, but we still have one more for you. E eu achei que esse era o último ponto, mas a gente ainda tem mais um. We've talked a little bit about it, but a superhero really is focused on short-term results. O super-herói, ele realmente está focado em resultados de curto prazo. I have to tell you, this has been me a lot of times. I've emphasized the trip itself and not very much the follow-up. E eu tenho que confessar que eu tenho feito isso muitas vezes, focado muito na viagem e não no que vai acontecer depois. The mission trip becomes disjointed from really a long-term mission agency or strategy. E acaba que essa viagem de curto prazo fica desligada de uma estratégia, de uma visão de longo prazo para aquele lugar. And there's virtually no evaluation or debriefing afterwards. E aparentemente não é feita nenhuma avaliação, uma reunião de revisão depois que a viagem foi feita. Honestly, after a mission trip, everyone is exhausted. Honestamente falando, depois de uma viagem missionária está todo mundo exausto. It really takes intentionality to say we need to sit down and say what went well and what do we need to correct next time.
Nós realmente precisamos de um desejo de sentar e dizer o que foi bom e o que precisa ser corrigido para a próxima vez. What were the key decisions that were made by our youth? And how can we help them, even though they're not in a foreign place or in a new place, how can we help them to continue in this discipleship? Quais foram as decisões sérias tomadas pelos nossos jovens e como nós podemos ajudá-los agora no seu ambiente local a pôr em prática essas decisões que eles tomaram? So if we're not going to place emphasis on the trip itself, which really demands a lot of attention to plan, Então, se nós não vamos focar toda a nossa atenção na viagem em si, que realmente demanda bastante tempo de planejamento da gente, it means that our emphasis needs to be placed on follow-up after the trip. isso significa que a nossa ênfase tem que ser num acompanhamento de longo prazo depois da viagem. If you take 20 hours to plan your trip, maybe take 40 hours to follow up. Talvez se você tiver levado 20 horas para planejar a sua viagem, você vai precisar de mais umas 40 horas para fazer o acompanhamento depois que ela acabar. It's a different mentality. É uma mentalidade diferente. When the missions trip doesn't just become a point on my calendar every year. Quando a viagem missionária não se torna somente um ponto no meu calendário todo ano. When it becomes this greater desire to play a part in God's mission. Quando ela se torna realmente esse desejo maior de estar envolvido na missão de Deus. And to make sure that the missions trip is vitally intertwined with long-term organization and mission strategy. E daí ter certeza que a viagem missionária é entrelaçada de maneira viva com a organização e a estratégia da missão de longo prazo. You should have a desire for your youth to be doing something that is going to live on even after you leave. Você tem que ter um desejo de que as coisas ainda vão acontecer no meio dos seus jovens depois que você foi embora. If there were new converts that came to know Christ during your time there, who's there discipling them? What happened to them after you left? Se pessoas se converteram durante o trabalho de vocês lá, quem vai discipulá-los e acompanhá-los? O que vai acontecer depois que vocês forem embora? When we start having those types of thoughts, that means that we are involved in long-term strategy of mission. E quando nós temos esse tipo de pensamento, significa que nós estamos com essa mentalidade de pensamento de resultado de longo prazo. And we want to encourage you to have a significant time of evaluation and debriefing with your team. E nós queremos encorajá-los a terem realmente um tempo de avaliação significativa e fazer reuniões de revisão com o seu grupo depois que a viagem acabar. More often what we've found is that youth that are involved in mission come home saying that God has spoken to them about staying involved in mission. Muitas vezes nós temos ouvido de jovens que foram tocados por Deus numa viagem missionária de chegarem em casa e dizerem que ouviram Deus lhes chamar para continuarem envolvidos em missões. You might have a student that needs you to walk alongside them as they explore what a cross-cultural call to service might look like. Talvez você tenha um jovem que precise que você caminhe junto dele para que ele descubra o que é esse chamado de servir a Deus num ambiente transcultural. Or you might have students that say, we've done so much for another place, why can't we do something more actively here in our own community? E você pode ter alguns jovens que digam, por que nós fizemos tanto fora de onde nós moramos e não podemos fazer mais aqui mesmo na nossa comunidade local? Having a mindset for long-term follow-up, not just the short term of what happened during a 10-day trip. E essa é uma visão de longo prazo, o que vai acontecer depois dessa viagem, e não ficar focado somente no período da viagem. We want you to take time to type out some of those questions you have right now. E nós queremos dar você a oportunidade de digitar alguma pergunta que você tenha, talvez agora mesmo. And while you're doing that, I want to share just a very brief story. E enquanto você está fazendo isso, eu quero compartilhar uma história bem curtinha. There was a hurricane that passed through the western part of Guatemala several years ago. Um furacão passou no lado oeste da Guatemala há alguns anos.
We had a university team from the United States that wanted to come down, but they did not have very much money to help out with the projects. Nós tínhamos um grupo de uma faculdade nazarena que queria vir, mas eles não tinham muito dinheiro para ajudar a gente com projetos. But they were willing to serve, and we also had some people from Guatemala City, some youth that were willing to serve. E eles queriam vir e servir mesmo assim, e nós tínhamos algumas pessoas da cidade da Guatemala que também queriam se unir para servir. In the preparation for that trip, we went with our leaders and we just asked the community what their biggest needs were. Então, para preparar para essa viagem, nós saímos com algumas pessoas pela comunidade perguntando quais seriam as maiores necessidades deles. Now, this community had a mudslide that had divided their entire community in two. E essa comunidade tinha tido um deslizamento de lama que praticamente tinha dividido essa cidade em dois. Families that had lost their kids, or kids that had lost their parents. Crianças que perderam seus pais e pais que perderam seus filhos. Homes destroyed. Lares que foram destruídos. And so we asked, how can we help you? E daí nós perguntamos, como nós podemos te ajudar? And they said, we need to build a bridge from one side of this mudslide over to the other side of the mudslide to connect our community again. E eles falaram, a gente precisa construir uma ponte que pegue de um lado desse lamaçal que deslizou para o outro lado para a nossa comunidade estar unida novamente. They said the second priority will be to fix all of the sewage, because right now the sewage from the mudslide has just, the whole system has been destroyed. E eles falaram que também precisava consertar o sistema de saneamento, porque tudo tinha sido destruído com esse deslizamento. I thought to myself, oh, that is not what I signed up for. E eu pensei, não era isso que eu estava pensando em fazer. Usually with youth groups we paint and we do children's activities. This is going to be hard and I don't even know what I'm doing. E eu pensei, geralmente com jovens a gente pinta, a gente faz atividade com crianças. Isso parece bem difícil, eu não sei o que a gente vai estar fazendo. But I said, if you can provide the people that know how to build a bridge and know how to fix the sewage. Mas aí eu falei, se você souber de pessoas que sabem fazer uma ponte, sabe consertar esses problemas, we will receive some offerings and come with a bunch of youth that are ready to help and to work. Nós vamos levantar um dinheiro e trazer um monte de jovens que estarão dispostos e prontos para trabalhar. The first day that we got there, I thought we were going to be the only ones. O primeiro dia que nós chegamos lá, eu estava achando que nós seríamos os únicos. But there were 50 men from the community with their shovels, with their pickaxes that were already working when we arrived at 8:30 in the morning. Mas já tinha 50 homens lá da comunidade com suas ferramentas trabalhando quando nós chegamos às 8 horas da manhã. The Church of the Nazarene that wanted to be a presence in that community was also with us. E a Igreja do Nazareno, que queria ser uma presença naquela comunidade, estava junto com a gente. We were working alongside people in the community that were cursing and that were saying any number of terrible things. E nós estávamos ali, trabalhando lado a lado com o pessoal da comunidade que estava xingando e falando um monte de coisa. One of my youth looked at me and said, "This isn't what a missions trip should be like," after the person in charge started to curse a blue streak. E um dos jovens olhou para mim e falou, olha, isso não devia ser uma viagem missionária, depois que ele ouviu um dos líderes locais lá xingando, amaldiçoando alguém. And I said, well, this is exactly how a missions trip should be. E eu falei para ele, sabe de uma coisa? Isso é exatamente o que uma viagem missionária devia ser. Too many times our missions trips are ministering just to people and not alongside them. Muitas vezes as nossas viagens missionárias estão ministrando para as pessoas, mas não estamos juntos delas. That same man in charge of the bridge stood on our bridge after we were done 6 days later.
E esse mesmo homem subiu nessa ponte depois que nós terminamos, 6 dias depois. And the whole community came out and he said in a loud voice, E a comunidade toda se achegou e ele falou em alta voz: "This Church of the Nazarene I had never heard of before this week. E ele falou: essa igreja do Nazareno, eu nunca tinha ouvido falar deles antes dessa semana. But through these youth, they have done more than our government has done. Mas através desses jovens, eles fizeram mais do que o nosso governo tem feito. We are naming this bridge the Nazarene Bridge. Nós estamos chamando essa ponte de Ponte Nazarena. And I've never thought of being a part of a church before. E eu nunca pensei em fazer parte de uma igreja antes. But if I ever joined a church, it would be the Church of the Nazarene. Mas se algum dia eu me unir a alguma igreja, vai ser essa igreja do Nazareno. There are a lot of components to that story that sum up the difference between a superhero mentality and a mentality of working together. E tem muita coisa nessa história que nos leva a ver a diferença de ter uma mentalidade super-herói e uma mentalidade que quer trabalhar com as pessoas. We have a few minutes for questions, so I want to turn this time over to Lisa. Nós temos alguns minutos para perguntas, então quero passar agora para a Lisa. Well, thank you so much, Scott and Emily, for your presentation this morning. Muito obrigada, Scott e Emily, pela apresentação de vocês esta manhã. One of the questions we got in regards continued follow-up. Nós recebemos uma pergunta sobre esse acompanhamento posterior à viagem. You touched on the importance of following up with your own group, but what sort of follow-up needs to happen on the field itself? Você tocou um pouco sobre como acompanhar os seus jovens que foram na viagem, mas e como fazer algum acompanhamento com o local onde a gente trabalhou? And could this follow-up even be done together between the indigenous church and the visiting church? E esse acompanhamento poderia ter sido feito juntos, a igreja local com a igreja que foi visitar? Yeah, first of all, in any trip that we do, we try to have the first part be focused on serving and evangelism, and the second part actually be focused on follow-up and discipleship. Realmente, nas viagens que nós planejamos, nós colocamos em primeiro lugar o desejo de servir e evangelizar, e em segundo, tem sempre esse planejamento do que vai ser feito depois, o acompanhamento. So really the follow-up can begin during the same trip. E realmente esse acompanhamento pode já ser iniciado durante a viagem. But I love the world that we're in now with all of the technology. Mas eu amo muito esse mundo que a gente está agora com toda essa tecnologia. And afterwards, a lot of follow-up can still be had with the local congregation. E depois de muito acompanhamento ainda pode ser feito com a congregação local. Checking in, how can we as a youth group continue to pray for them? Verificando como nós, como grupo de jovens, podemos continuar orando por eles. What's the reality now that we've gone? Como está a realidade agora que nós partimos? In some cases, we will say, we'll go back to the same place the next year. E muitas vezes a gente diz, olha, ano que vem a gente vai voltar para o mesmo lugar. If God opens that door and it looks like that could be a great way to follow up. Se Deus abrir essa porta e Deus mostrar que é uma grande forma de dar um acompanhamento. I would venture to say as well that if God has laid it on your heart to follow up with the site, E eu me aventuraria a dizer que se Deus colocar no seu coração o desejo de acompanhar essa comunidade, that God could really use that relationship to, in a good way, hold the local church responsible for follow-up. Deus pode usar esse relacionamento para que, de uma forma boa, a igreja local se sinta responsável por manter esse contato e acompanhamento. Because if we have an impact, because we were able to take our youth mission trip and there were 12 new people that came to know Jesus.
porque aí a gente vê se teve um impacto, que nós levamos os nossos jovens e de repente 12 pessoas aceitaram a Cristo. Your interest as a youth leader of knowing how those 12 new Christians are doing will provoke the local church to have greater interest in how those 12 new Christians are doing as well. Então, se você como líder está interessado em saber como essas 12 pessoas novas convertidas estão passando, a igreja local também vai se sentir responsável de te manter informado e acompanhar essas 12 pessoas. And so the relationship can work both ways. Então, esse relacionamento pode funcionar dos dois lados. Awesome. Thank you. Maravilhoso, obrigada. We have another question. A And gente tem mais uma pergunta. and it has to do with the receiving field, or the field to which the youth group is going. E tem a ver com esse campo que vai receber, o local para onde o grupo de jovens está indo. What if the receiving field doesn't have the same sort of mentality? E se esse grupo que vai receber tiver o mesmo tipo de mentalidade? What if the local leaders only want to discuss logistics and practical things like that? Se os líderes locais forem aqueles que só querem falar de logística ou de coisas práticas? That is hard. What a great É question. difícil, A great question. mas é uma pergunta maravilhosa. We were in one site where we asked local leaders, you're going to be receiving teams. What is your vision for reaching this community? Nós já lidamos com essa situação, nós falamos com líderes de um local, falamos, vocês vão receber jovens, qual é a visão que vocês têm para esse trabalho? And they said, no, whatever they want to do, they just let us know and we'll plan to receive them. E eles responderam, o que eles quiserem fazer, só diz pra gente o que eles querem fazer e a gente vai se planejar para recebê-los. My tendency is to say, choose a different place to go. A minha tendência é dizer, vai procurar outro lugar para ir. Honestly, because there are so many great places to go that if you're going to a place that will truly not have any follow-up and not view this as ministry, that is going to be a dead end. Porque realmente há tantos lugares que você pode ir realizar a missão de Deus, que se você for para um lugar que ele tem esse tipo de visão, vai ser um trabalho perdido. However, obviously there are some things that can be done beforehand if we're not just trying to throw together a trip. Mas com certeza tem coisas que podem ser feitas antes, se a gente quiser mudar esse tipo de situação. Instead of just questions on what will we be eating and where will we be staying. Ao invés de fazer perguntas só, o que a gente vai comer, onde a gente vai ficar, You yourself can start to ask questions that provoke this type of thinking. você pode começar a fazer perguntas que provoquem um pensamento mais aberto. Will your youth be joining us during this week of service? Os seus jovens vão estar trabalhando com a gente nessa semana de serviço? What will you be doing with those who come to know Christ or the new contacts in the community after we're long gone? O que vocês vão estar fazendo com os que chegarem a Cristo ou que se aproximarem da igreja depois que a gente for embora? Healthy questions from the visiting side can start to bear health on the receiving side. Perguntas saudáveis desse lado que está querendo ir ministrar pode ajudar a gerar uma vida saudável nesse outro lado que vai receber. And to have a recognition of why a culture or a specific place, site, church would even have to feel that way. E daí ter uma visão clara do porquê que a cultura, a igreja, o grupo de pessoas teriam uma visão dessa forma. Some of our cultures have been so conditioned to receiving teams that do what they want, when they want, with their money, that they don't even know how to think this way anymore. Nobody's ever asked them to think this way.
A verdade é que muitos lugares já se acostumaram a receber grupos que sempre dizem onde eles querem ir, o que eles querem fazer, como eles querem fazer, que eles nem sabem que teria essa possibilidade, eles precisam ser treinados para ver e fazer de alguma forma diferente. So through a workshop topic like this, we would propose that together we can make a difference through short-term mission in this area. E então, numa oficina como essa, num seminário como esse, a nossa sugestão é que você pode colaborar para a transformação de mentalidade nesse tipo de situação também. Thanks for asking such an important question. Obrigada por fazer uma pergunta tão importante. And we have one final question. Nós temos uma última pergunta. And it's a question regarding how to expand our understanding of the commission in Acts 1:8. E é uma pergunta sobre como nós podemos expandir a nossa visão da missão de Atos 1:8. Where Jesus tells us to go to Jerusalem and Judea and Samaria and then to the ends of the earth. Quando Jesus diz que a gente tem que ir para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. So what if, as a local church, you're really good about ministering in the local community, the Judea and Samaria? E se, como igrejas locais, nós investimos bastante na nossa própria comunidade, na Judeia ou Samaria? But how do you work to expand that vision to get the local church to be involved in the ends of the earth, to the ends of the earth? Então, uma comunidade local que está bem envolvida no ministério próximo, como ajuda eles a ter essa visão até os confins da terra? Praise the Lord that your youth are working in your community. That is exciting to hear. Louvado seja o Senhor que seus jovens estão trabalhando na sua comunidade. Isso é empolgante ouvir. I think even that sometimes can get comfortable though. Mas às vezes até isso pode nos acomodar. Missions trips take us out of that comfort zone a lot of times. A missão muitas vezes nos tira dessa zona de conforto. And so as you start to say, look, we have given for our own community, but it is time for us to bless even other communities or cultures that are not our own. E é uma bênção pensar que a gente está abençoando a nossa comunidade, mas é a nossa tarefa ir além e alcançar aqueles que estão fora da nossa área. Sharing with parents, which sometimes are the ones that have the fears of going to a foreign place or to a place that's not very well known to them. E é bom falar com os pais, que muitas vezes são os que estão com medo de pensar em mandar o filho para o estrangeiro, um lugar que eles não sabem muito, ou não têm uma boa fama. We would suggest helping them to start to see that place that's far away isn't as other as they think. E o nosso desafio seria para tentar mostrar a esses pais que esse outro lugar não é tão outro como eles pensam que é. There is need in that community that we can meet, but there's also a need in us that perhaps they can meet in a different way. Com certeza existem necessidades naquela outra comunidade que nós podemos suprir, mas às vezes existem necessidades em nós que eles podem suprir. And sometimes going from Mexico to Haiti is not the next step. What if it was going from one culture within Mexico to another culture within Mexico? For example, I'm speaking of our region. Eu estou falando aqui da nossa região. Talvez sair do México e ir para o Haiti não seja o próximo passo, mas ir de uma cultura no México para uma outra cultura no México, por exemplo, seria o próximo passo. A lot of church leaders don't want to think about a trip to Indonesia, but they would be willing to think of a week-long trip to the country right next to them, for example. Muitos líderes de jovens talvez não estivessem abertos para uma viagem missionária para a Indonésia, mas talvez para um país vizinho, algum lugar fora, mas não tão longe. I would invite you as well to just reflect on the 4 reasons that we gave at the beginning of the workshop for why we get our youth involved in cross-cultural mission.
Eu também queria desafiar você a estar sempre olhando para aqueles 4 pontos que nós apresentamos na introdução, que dizem o porquê você deve envolver seus jovens numa viagem missionária. Because those were created with an eye towards cross-cultural mission, not just staying in our own community where we understand what things are going on. Porque aqueles objetivos foram desenvolvidos pensando numa missão transcultural e não num serviço num local onde a gente já está acostumado a viver. And we need to be able to verbalize why we believe in cross-cultural mission as well. E nós precisamos saber verbalizar o porquê nós acreditamos em viagens missionárias de curto prazo em outras culturas. So thanks for that question. Obrigada por essa pergunta. Well, thank you again, Scott and Emily, for sharing with us today. Mais uma vez, obrigada, Scott e Emily, por compartilharem conosco hoje. Again, thank you all so much, both presenters, interpreters, and participants, for joining us today. Mais uma vez, obrigada a todos vocês, nossos apresentadores, intérpretes e participantes que se uniram a esse webinar hoje. And have a blessed day. Tenham um dia abençoado.